Fala pessoal da Revista Carro, eu sou Felipe Amauchi e vou trazer todas as novidades desse colega aqui, o Volkswagen T-Cross na versão Rock in Rio. Essa é a primeira vez que o T-Cross, que é o SUV compacto mais vendido do Brasil, ganha essa edição especial Rock in Rio, sabendo que a Volkswagen já tem aquela parceria de longos anos com um festival. Você deve bem se lembrar, porque nós já tivemos Fox, Saveiro, Gol, entre outros modelos. E essa versão, ela se destaca por ter alguns diferenciais, e um deles está aqui na frente, porque seus faróis de LED são interligados por essa barra que também é de LED. De noite, quando você ilumina, o carro fica com uma pegada mais imponente, mais sofisticada. Além disso, o modelo ainda tem esses apliques pintados de preto para dar aquele ar robusto de SUV compacto. Aqui do lado nós temos as caixas de rodas demarcadas e dois destaques. Primeiro são as rodas escurecidas, diamantadas e de 17 polegadas. Além disso, esse pneu conta com o sistema Seal Inside. Mas Felipe, o que é esse sistema? Ele tem uma camada selante que impede a perda de pressão em caso de pequenas perfurações. O modelo tem 4 cores disponíveis em sua paleta e o teto vem sempre pintado de preto e de atrás o rack de teto. Além disso, a capa do retrovisor e as maçanetas também são escurecidas. E para você se destacar nas ruas ante os demais SUVs, a Volkswagen ainda colocou adesivos como esse aqui, nas duas portas dianteiras e também aqui na parte de trás, sendo esse aqui bem mais chamativo e eu vou falar que eu gostei mais desse. Em relação ao tamanho, o SUV conta com 4,21 m de comprimento e 2,65 m de entre-eixos, ou seja, você consegue lidar com ele muito bem na cidade e ainda levar a galera para o Rock in Rio para aquela viagem especial. Vamos lá para a parte de trás que eu vou te mostrar todas as novidades do modelo. Aqui atrás o modelo traz esse spoiler integrado ao teto e as suas lanternas são interligadas e escurecidas, passando uma imagem mais imponente. O modelo ainda tem os apliques todos escurecidos para se destacar no meio da multidão. Aqui embaixo nós temos o sensor de estacionamento que ajuda bastante na convivência com o modelo aqui em São Paulo. Já aqui dentro do porta-malas nós temos 373 litros nessa configuração. Só que você vê que aqui ó, o banco está um pouquinho mais para frente. Ele tem um truque nessa parte aqui e faz a capacidade passar dos 400 litros. Você consegue levar todo mundo e mais uma bagagem para qualquer viagem. Vou mostrar para vocês agora como que eu me acomodo aqui. E o mais legal ainda é que eu vou mostrar justamente com o banco mais reto, que eu priorizei a capacidade do porta-malas. Eu tenho 1,78 m de altura e eu deixei o banco regulado para mim. Minha condição aqui de convivência é essa aqui. Sobra bastante espaço para o meu joelho, então consigo me abrigar normalmente e minha cabeça não raspa no teto, então consigo conviver bem. O porém é que o meu encosto está um pouco mais para frente, então eu estou sentado bem reto. Já se eu vier para cá, eu me acomodo melhor, porque eu já fico mais inclinadinho. Quem sentar aqui no meio tem tomadinha para carregar o celular, mas não tem saída de ar-condicionado. Pelo contrário, você pode colocar o seu celular nesse espacinho. O porém mesmo, gente, é esse túnel central que ele é bem elevado. Então, quem sentar aqui vai se incomodar um pouquinho. No mais, todos os bancos aqui contam com cinto de 3 pontos, apoio de cabeça e costura azulada com detalhe avermelhado. Os bancos abraçam bem os seus passageiros, tendo Isofix e Top Tether para sua segurança e da sua família. Vamos lá para frente com esses destaques do T-Cross Rock in Rio. Aqui na dianteira nós temos a painel de plástico com texturas variadas. A Volkswagen ainda colocou essa inscrição Rock in Rio e também uma imitação de costura aqui para dar uma pegada como se aqui fosse uma parte macia ao toque. Aqui nós temos uma central multimídia de 10,1 polegadas, batizada de VW Play. É a mesma de outros SUVs da montadora. Ela tem respostas rápidas, já está conectada com o meu Apple CarPlay, que é sem fio junto com o seu Android Auto. Além disso, ela tem respostas rápidas e a tela tem boa qualidade. Já aqui embaixo nós temos ar-condicionado com comandos manuais, que eu prefiro, me ajuda bastante no anda e para do trânsito, você não fica perdendo tanto tempo olhando para a telinha, né? Aqui embaixo nós temos um porta-treco para você guardar suas coisinhas e também tomadinha para carregar o celular.
O câmbio é automático de 6 marchas e o modo Sport fica aqui na parte de trás. Se eu colocar, prontinho. Aqui atrás nós ainda temos mais um porta-copos e o freio de estacionamento que é convencional. Aqui atrás nós temos um descansa-braço com um bom espaço, você pode guardar suas coisinhas. E os bancos possuem essa parte lateral mais larga, então você não fica deslizando de um lado para o outro. O volante tem boa empunhadura, é multifuncional e desse lado aqui ele cuida dos comandos ADAS. O modelo já traz frenagem autônoma de emergência e piloto automático adaptativo como os principais destaques. Tem ainda também o sensor de fadiga do condutor. O painel de instrumentos tem 8 polegadas, é de fácil visualização e aqui ó, você vê que ele já traz o sensor de temperatura do motor, visível sempre, e o do tanque de combustível. Então você está sempre de olho, não precisa ficar fuçando aqui. Além disso, o velocímetro é bem amplo, então ajuda a evitar tomar aquela multinha de velocidade, porque aqui em São Paulo é muito comum, tá? Inclusive, vocês devem ter reparado que o T-Cross está meio molhado, porque nós estamos numa semana que está fazendo um frio e chovendo bastante. E aqui na parte interna, além do logo Rock in Rio, costurinha avermelhada e também azulada, o revestimento é escurecido, tanto aqui no teto como no painel. Nós temos em 2 tons, cinza mais escuro, parte prateada e bastante preto. E aqui do lado ficam os comandos para os faróis. O modelo ainda tem regulagem de altura e profundidade do volante e aletinhas para troca das marchas. Debaixo do capô nós temos o veterano motor 1.0 Turboflex de 128 cavalos e 20,4 kg de torque. Ele trabalha em parceria com um câmbio automático convencional de 6 marchas. É um casamento bem feliz. É um carro que enfrenta muito bem subidas, descidas, as avenidas que a gente pode dar aquela aceleradinha, tem boas respostas e é um carro bem gostoso de dirigir. A Volkswagen ela ainda tem uma suspensão diferenciada, então você enfrenta buraco, valeta, lombada sem nenhum problema e a posição de dirigir é mais alta. Para quem gosta de SUV, aqui tem uma boa receita. Agora apertem os cintos que nós vamos dar uma voltinha no T-Cross Rock in Rio. Vem comigo! O T-Cross, como eu falei, ele tem um casamento bem feliz entre o motor e o câmbio e é um carro bem gostoso de você dirigir na cidade. Como ele é um SUV compacto, uma das coisas mais legais dele é ter cerca de 19 centímetros de altura em relação ao solo. Então você vê que eu estou numa rua bem ruim, cheia de remendo e eu não estou nem freando o carro, só vou um pouquinho mais devagar. Porque ele enfrenta muito bem, sem nenhum problema. Então eu passo numa valeta um pouquinho mais rápido, numa lombada um pouquinho mais rápido. E o T-Cross, ele ainda tem um volante um pouquinho mais pesado, ele não é tão leve. Eu prefiro porque me passa mais segurança, principalmente na hora de condução. A convivência também é facilitada justamente porque ele tem uma boa área envidraçada, então você está sempre atento ao que acontece lá fora. Vamos agora falar um pouquinho de dados técnicos, porque segundo a Volkswagen, o T-Cross com motor 1.0 turbo, ele consegue fazer mais de 12 km por litro na cidade se tiver abastecido com gasolina. Ele vai de 0 a 100 em 10 segundos e a velocidade máxima dessas versões, então é a Sense, a 200 TSI, que inclusive é a versão de base para o T-Cross Rock in Rio, e a Comfortline, tem velocidade máxima de 192 km por hora. Ou seja, é um bichinho que tem vontade de andar, viu? Ó, vou mostrar isso agora para vocês. Viu? Deu para ver que ele tem disposição. Depois de eu ter te mostrado todos os detalhes e vocês ainda terem dado aquela voltinha especial comigo ao volante, vou te contar o preço. O T-Cross Rock in Rio vai chegar às concessionárias custando R$ 142.990. Ou seja, ele tem preço de SUV compacto chinês que está chegando ao mercado agora, hatch elétrico, entre outros modelos. Você acha que valeria a pena? Honestamente, é um carro que tem uma proposta bem interessante.
Motor e câmbio a gente já conhece, são racionais, tem uma boa lista de itens de série, tanto de conforto quanto de segurança, tem um bom espaço interno, então se você precisa de um carro para levar a família para viajar, ou se você tem criança em casa, por exemplo, o T-Cross ele atende muito bem. É um carro que lida bem dentro da cidade, que a maioria da clientela exige. No mais, por 142 mil, pena que tem tiragem limitada. O T-Cross Rock in Rio se mostra um produto bem acertado, mas mais pensando pelo lado do marketing. Eu vou ficando por aqui e vou pedir algumas coisinhas para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, sigam a revista Carro também, porque nós vamos trazer novidades como o T-Cross Rock in Rio, SUVs e outros modelos para vocês todos os dias. Eu fico por aqui e te vejo na próxima aventura. Tchau!